Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. É muito bom estar aqui com vocês hoje, viu? Vamos ver então o que nós vamos estudar na nossa aula de hoje. Hoje nós temos como objeto de conhecimento reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos. Olha o detalhamento. Gêneros de imprensa, textos jornalísticos, notícias e manchetes. Vamos então para a nossa aula? Vamos começar a nossa aula já com uma manchete, um EJA News. Vamos lá? Muito bem, então na aula de hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre textos jornalísticos. Vamos ver o gênero jornalístico, que ele trabalha em torno de apresentar fatos com uma locução impessoal, na maioria dos casos, a fim de informar o público. A estrutura textual no ramo jornalístico é a mesma em diferentes canais, como roteiro de jornais televisivos, produção de podcasts, de notícias ou a clássica versão impressa, muito antiga, né? Os gêneros textuais jornalísticos incluem editorial, que traz a opinião de pessoas, crônica, que são narrativas sobre acontecimentos cotidianos, e essas narrativas elas também podem ser consideradas como uma obra de arte, como uma literatura, porque traz algumas peculiaridades a respeito daquilo que acontece no cotidiano. Ela não apenas informa o que está acontecendo no cotidiano, mas traz reflexão, traz humor. Então, pode ser caracterizado também como uma literatura dentro do jornal, do texto jornalístico, tá? A reportagem são textos que aprofundam uma notícia. É uma notícia ampliada e ela traz a opinião daquele repórter que escreveu, que noticiou, que trouxe essas informações. A notícia são textos comuns em jornais, sites, revistas, mas a notícia ela é um pouco mais condensada do que a reportagem, não pode ter opinião pessoal e na reportagem pode, e essa é uma das diferenças entre a reportagem e a notícia. Então, nós temos esse gênero jornalístico, então são jornais, revistas, nós vamos encontrar a crônica em jornais, revistas, impressas ou também na internet. Quais são as características do texto jornalístico? Temos aí, quanto mais clara e descritiva a linguagem, mais perto de seus objetivos o conteúdo chegará. É por isso que existem alguns detalhes que ajudam a percebê-lo em nosso meio. Então, dentro do texto jornalístico, algumas características vão nos ajudar a perceber e a classificá-lo como tal. Então, nós vamos ver essas diferenças, essas estruturas, né? Dentro dessa estrutura, a estrutura direta. Então, nós temos a estrutura direta dentro do texto jornalístico. A combinação sujeito, verbo e predicado costuma estar presente em um texto jornalístico, a fim de facilitar a leitura e diminuir as imprecisões da escrita. Essa é uma escolha que ajuda a reduzir o duplo sentido e livra muitos escritores de passar a mensagem que não gostaria. Essa é uma estrutura direta. Temporalidade dentro do texto jornalístico. Dificilmente um texto jornalístico tem uma vida útil de anos. Afinal, costuma relatar fatos que são
intrinsecamente relacionados ao contexto em que foram produzidos. Então, dentro de um texto jornalístico, ele não tem vida longa. Dessa maneira, outra característica clássica desse gênero é a temporalidade. A apresentação de textos. Nós temos a apresentação dos dados, né? Melhor dizendo. Ao trabalhar com fatos, é importante trazer conteúdos que reforcem o que é apresentado. É por isso que dados relevantes costumam vir junto ao texto jornalístico. Esse é o caso de estatísticas, horários, localizações, entre várias outras informações que possam agregar a veracidade do que foi escrito. A linguagem acessível, a linguagem é simples. Então, o texto jornalístico, ele vai atender a massa, a maioria das pessoas. Então, pessoas que estudaram, pessoas que não estudaram, pessoas que estudaram pouco, pessoas que leem muito, pessoas que leem pouco. Então, essa linguagem precisa ser acessível. Para entender melhor qual é a linguagem utilizada em um texto jornalístico, é preciso levar em consideração o seu principal objetivo, divulgar informações. De nada adianta os conteúdos serem compartilhados se a maioria das pessoas não consegue compreendê-las, não é? Exatamente, por isso, uma linguagem acessível, uma linguagem de fácil entendimento, sem muito rebuscamento dentro das palavras, né? Então, continuando, por isso que todo texto presente nos jornais ou nas revistas vai utilizar uma linguagem cotidiana. É uma linguagem simples, objetiva, direta. Por mais que não seja informal, que não é possível usar uma linguagem coloquial dentro de um texto jornalístico, a linguagem coloquial admite gírias, admite desvio da norma culta. E dentro do texto jornalístico isso não é possível. Mas mesmo assim é uma linguagem simples, mesmo que seja informal. As palavras escolhidas fazem parte do vocabulário de boa parte das pessoas, como eu disse. Então, as pessoas que costumam ler bastante, as pessoas que leem pouco, vão compreender o texto jornalístico porque é uma linguagem simples, né? Essa é uma estratégia para fazer com que as notícias corram e cheguem mais longe. Vamos ver um exemplo, então, de uma notícia, de um texto jornalístico. Vamos lá? Então, temos aí: custos globais com saúde mental excedem $1 trilhão. Então, temos aí. Então, começa o texto, temos aí o início do texto com uma manchete. Estimativas das Nações Unidas se relacionam apenas aos efeitos da ansiedade e depressão. Dia Mundial da Saúde Mental enfatiza a situação de quase 1 bilhão de pessoas de quase 1 bilhão de pessoas vivem com algum transtorno. Isso é para chamar a atenção, né? É a manchete, é o título da notícia. Aí vem, em seguida, o corpo da notícia, né? O lead, que traz algumas informações importantes, bem condensadas, e depois vem o corpo da notícia, transtornos. Então, vem tratando dessa notícia. Passando mais um pouquinho, nós vemos mais a respeito e vai trazendo a notícia de uma forma mais ampliada. O que no início da notícia ele condensou, ele vai agora trazer detalhes dessa notícia, para que a pessoa que estiver lendo ela possa compreender onde aconteceu, de que forma aconteceu. Então, nós temos exemplos de notícias para nós vermos aqui agora um exemplo de reportagem. Um exemplo de reportagem. Ao falar sobre os custos da saúde mental ao longo de todo o ano, a ONU News traz a seguinte lead, termo que se refere à primeira parte de um texto jornalístico,
para a reportagem do dia 10 de outubro de 2022. Estimativas das Nações Unidas se relacionam apenas aos efeitos da ansiedade e depressão. Dia Mundial da Saúde Mental enfatiza a situação de quase 1 bilhão de pessoas que vivem com algum transtorno. Isso é um exemplo da nossa notícia, né? E continuando, nós vemos aí que a notícia ela tem partes. Nós vamos estudar a sequência dessas partes, né? As características da notícia. Ela, como um texto organizado, ela tem uma estrutura, e essa estrutura, ela tem as partes importantes que faz parte do texto jornalístico, tá? E do texto informativo. Vamos lá. As características da notícia. As principais características do gênero textual notícia são: texto de cunho informativo. O único objetivo da notícia é informar. Ele não está interessado em dar a opinião, nem saber a opinião. Nem está interessado em convencer ninguém. Apenas informar. Textos descritivos e ou narrativos. Dentro de uma notícia, nós vamos encontrar descrição do lugar onde aconteceu, da forma como aconteceu, vários tipos de descrições. E pode também ter a narração, que faz parte da notícia, com texto, com partes descritivas ou não. Textos relativamente curtos. A notícia, o objetivo é informar, então tem que ser bem condensado, bem objetivo, então não fica dando voltas, vai direto ao ponto. Veiculado nos meios de comunicação. Então todos os meios de comunicação traz notícia. Nós temos o jornal impresso, muito antigo, não é? Mas ainda existe, embora nós tenhamos muito de jornal, de notícias na internet, que é o mais comum. O que acontece no mundo inteiro nós temos na palma da mão através da internet, né? Temos o telejornal, que nós vemos aí nos canais de televisão, que traz as notícias mais recentes, e vocês observam que são todas objetivas, bem rápidas, sem o interesse de convencer ninguém, né? Tem mais características a respeito da notícia. A linguagem é formal, então não posso usar uma linguagem coloquial, eu não posso usar gíria, eu não posso, quando eu vou fazer uma notícia, eu não posso me desviar da norma culta da língua, eu tenho que cuidar da flexão verbal, da concordância verbal e nominal. Isto é linguagem formal, clara e objetiva. Textos com título principal e auxiliar. Esse texto, esse título, a gente conhece mais comumente como manchete, né? Então, olha lá a manchete, você viu a manchete de hoje? Então, vem com letras garrafais, que é para chamar a atenção do público, do meu interlocutor, para que ele leia aquela notícia. Então, esses títulos, essa manchete, geralmente são bem chamativas, que é para prender a atenção mesmo do leitor. O texto, esses textos de notícia, em terceira pessoa, eu nunca me envolvo na notícia, eu nunca vou usar o verbo na primeira pessoa, do singular ou do plural. É sempre terceira pessoa, porque eu estou falando de outras pessoas, de um acontecimento que houve com outras pessoas, não comigo. Eu estou apenas informando algo que aconteceu com outras pessoas. O discurso indireto. Eu vou, dentro da notícia, eu vou transmitir aquilo que outra pessoa falou. Então, o discurso indireto, o autor da notícia, ele vai transmitir aquilo que foi falado por aquela terceira pessoa. Fatos reais, atuais e cotidianos. Então, a notícia, ela tem o compromisso com a verdade. Ela precisa estar comprometida com a verdade. Fatos reais, atuais e cotidianos.
Vamos ver então a estrutura e um exemplo de notícia. Geralmente, as notícias seguem uma estrutura básica classificada em título principal e título auxiliar. A notícia é formada por dois títulos. O título principal, também chamado de manchete, sintetiza o tema que será abordado. O outro título, um pouco maior, auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Vamos ver um exemplo, então, de notícia? Temos, então, Olimpíadas Rio 2016, título principal. Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, título auxiliar. Agora, dentro da estrutura da notícia, nós vamos ver o lead. Lead é o que vem primeiro, é o que vai trazer as informações bem condensadas sobre a notícia. Vamos ver? Então, temos aí lead. Na linguagem jornalística, o lead corresponde à introdução da notícia. Trata-se do primeiro parágrafo, que corresponderá ou responderá às perguntas. Olha o detalhe, o lead tem perguntas. Então, dentro do lead, precisa haver informações que respondam a essas perguntas. Vamos ver? Olha aí, o que? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? Então, tudo que eu for falar da notícia, quando eu vou dar uma notícia, eu preciso trazer as respostas para essas perguntas. Vamos ver então mais um pouquinho. Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. Então, dentro do lead, precisa ter informações que respondam a todas aquelas perguntas. Vamos ver um exemplo. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos, que contemplam os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Ok? Então, olha aí, temos aí o lead. Vamos ver o corpo da notícia. Então, depois do lead, nós vamos ver todas aquelas informações que foram dadas lá no lead, bem condensadas, bem resumidas, nós vamos vê-las no corpo da notícia. O corpo da notícia será apresentada com descrições mais detalhadas. Vamos ver exemplo. Segundo a página oficial do Rio 2016, os Jogos Olímpicos vão ocorrer durante 17 dias, 5 a 21 de agosto, em 4 regiões da Cidade Maravilhosa, que totalizam 32 locais de competição: Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro. As modalidades olímpicas incluem 42 esportes, onde participarão 10.500 atletas de 206 países. 2 novas modalidades foram incluídas nos Jogos Olímpicos de 2016, o golfe e o rugby. Então, continuando essa notícia, olha o corpo da notícia como é bem maior que o lead, né? Está dando detalhes, fazendo descrições de tudo aquilo que ele resumiu lá no início, não é verdade? Já os Jogos Paralímpicos, destinados para atletas com necessidades especiais, acontecerão durante 11 dias, 7 a 18 de setembro, nas mesmas regiões da cidade: Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro, que no total contemplam 20 locais de competição. É uma mega, né? É um mega evento, né? Os Jogos Paralímpicos e os Jogos Olímpicos. Então,
São 23 modalidades esportivas, onde participarão 4.350 atletas de 178 países. Vocês percebem que lá na parte em que são Jogos Olímpicos, o número de atletas e o número de países participantes, mas não menos os Jogos Paralímpicos também. Traz também um número bem significativo de atletas, né? 4.350 atletas. E quantos países participando? 178 países. A novidade é a inclusão de duas novas modalidades, a canoagem e o triatlo. Poxa, já pensou Jogos Paralímpicos com triatlo? É complicado, né? Uma modalidade esportiva em que o atleta precisa fazer vários tipos de esporte, né? Não é apenas um. Então, a notícia traz no lead bem resumido. Vocês perceberam que é apenas um parágrafo e ele traz todas as informações. O que, quando, onde, como, de que forma, né? Por quê? Então tem todas as informações de uma forma simplificada, de uma forma objetiva. No corpo da notícia, então o autor da notícia, o redator, ele vai trazer detalhes. É um texto narrativo, porque está narrando um acontecimento. A notícia tem o compromisso com a verdade e, geralmente, vai noticiar fatos que ocorreram ontem. E, no caso da internet, fatos que ocorreram agora, lá no Japão, lá na Itália, em outros lugares aí que nós sabemos, que está lá do outro lado do mundo. Mas a notícia, ela tem vida breve, então ela deixa de ter importância. Por quê? Porque novos fatos, novos acontecimentos vão chamar a atenção. Precisam ser trazidas à tona para que as pessoas saibam o que está acontecendo no bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Então a notícia ela tem uma vida efêmera. A notícia é efêmera. O que hoje é muito importante, amanhã já não é tão importante, porque surgiram novas notícias a serem produzidas e divulgadas, né? Então nós vimos que dentro da estrutura do texto, notícia, nós vemos que ela precisa ter a estrutura com texto, com o título, que geralmente é conhecido como manchete, e essa manchete sempre é de uma forma que é para chamar atenção. Ela precisa chamar atenção, ela precisa convencer o leitor, para o leitor ler. Não é convencer o tipo de notícia, não. A convencer o leitor a ler. Ela precisa seduzir o leitor. É a palavra mais adequada, seduzir o leitor, para que ele tenha interesse de ler a notícia. O subtítulo já traz um pouco mais a respeito, já amplia um pouco mais aquilo que foi dito lá, que foi escrito também lá na manchete. O corpo da notícia vai então trazer detalhes de cada uma das perguntas. O que? O que aconteceu? Do que é essa notícia? Do que se trata? Qual é o assunto? Quando? Quando aconteceu esse fato que você está noticiando? Ela precisa ser localizada no tempo e no espaço. Quando aconteceu? Onde? Eu preciso também informar o meu leitor onde aconteceu aquele fato. Então, partes da notícia. Então, lá no lead eu trago resumo, no corpo da notícia eu vou detalhar onde aconteceu. Aconteceu em Manaus, no bairro X, na rua tal, no número tal. Então eu trago detalhes, eu descrevo. E de que forma, como aconteceu esse fato. Então, o autor da notícia,
ele vai trazer detalhes, ele vai descrever como aconteceu aquele fato que ele está noticiando. Muitas vezes tem testemunhas ocasionais, paralelas, que estão ali no momento do ocorrido. Então, o jornalista traz essas pessoas, a fala dessas pessoas, então ele vai falar em terceira pessoa aquilo que a pessoa disse para ele. E aí, você estava aí? Você viu o que aconteceu? E aí a pessoa vai dizer para ele. E aí, segundo o boletim de ocorrência registrado na delegacia, aconteceu assim, foi assim que aconteceu, e ele vai dando detalhe de como aconteceu aquele fato. Então, nós temos o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, de que forma aconteceu, por que aconteceu. Então, esta segunda parte, o corpo da notícia, justamente ele vai trazer todos esses detalhes. O texto jornalístico, notícia, ele tem essa estrutura. E ele vai ser, onde ele vai ser veiculado? Onde nós encontramos notícia? Na televisão aberta, também, na televisão também que é fechada, também tem notícias, programas que trazem notícias, né, jornalísticos, programas jornalísticos, que trazem as notícias mais recentes, tanto do Brasil como do mundo também. Nós podemos encontrar na internet e também nós podemos encontrar aquele antigo tipo que ainda encontramos nas bancas de revista, os jornais impressos, que são os mais antigos, né? Eu, particularmente, gosto muito de ler impresso, gosto muito de leitura, mas prefiro a leitura impressa do que a leitura virtual. A leitura virtual você vai encontrar também, e é muito gostosa também. Mas a leitura impressa, eu pelo menos, me sinto mais presa, parece que eu entendo melhor. Então, notícia é um dos tipos de texto que nós vamos estudar durante o nosso componente curricular de língua portuguesa. Espero que vocês estejam atentos para aprender os detalhes e possam contribuir também com as notícias que vocês têm aí onde vocês moram. Onde eu moro, eu tenho muitas coisas acontecendo que eu gostaria de noticiar, não é verdade? Então, eu já sei como escrever uma notícia. Eu já sei que uma notícia precisa de manchete, precisa de subtítulo, precisa do lead, com todas aquelas perguntas, e do corpo da notícia, dando todos os detalhes daquelas perguntas. Então, todo lugar tem algo acontecendo que nós podemos noticiar, não é verdade? Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.